essa live aqui que eu estou fazendo, que vai ser um vídeo depois, vai ficar gravado, trata-se de uma série, mais ou menos, nova que eu quero iniciar aqui no canal, onde eu vou pegar aspectos da inteligência das pessoas, ou aspectos do estilo de argumentação das pessoas, coisas desse sentido, e analisar uma série de vídeos, certo, dessa pessoa sob este ângulo em específico. Então, todo mundo tem certos padrões argumentativos, certo padrão de inteligência, e eu acredito que com essa série a gente vai conseguir explorar esses padrões e usar isso de pretexto também para ensinar lógica, certo? Nossos objetivos aqui não são, em geral, criticar as pessoas, mas ensinar lógica, né, para os nossos seguidores aqui por meio dessas pessoas, né, a partir desses exemplos concretos. E a ideia do vídeo de hoje, então, é fazer uma análise então, do Renato 38 a partir dessa característica específica dele, que é um pensamento altamente dicotômico. O Renato 38 frequentemente analisa as coisas, questiona, investiga, colocando elas de um prisma dicotômico, ou seja, duas opções, duas alternativas, em que geralmente uma dessas alternativas é absurda, né? Isso pode ser feito de forma correta, como pode ser feito de forma incorreta. Isso pode ser retoricamente interessante, mas logicamente falso, como pode ser retoricamente desinteressante e logicamente verdadeiro, ou ambos interessantes, ou ambos falsos, enfim. Mas o fato é que essa é uma característica do 38 e a gente vai analisar no vídeo de hoje um pouco dessa característica. Nenhum homem é homem antes dos 30. Jesus é muito claro quanto a isso. Jesus não precisava ser batizado. O cara não é homem antes dos 30. Ele é um menino, velho. Ele não tá se comportando como homem, não é isso? Saindo deflorando um monte de mulher, tipo assim, fazendo promessas, provavelmente, eu não sei, né? Mas criando expectativas que não vão ser cumpridas, né? Hein? Isso é coisa de homem? Coisa de filha da puta. Jesus não se considerava rabi, não fez milagre publicamente e não se declarava filho de Deus antes dos 30, não é isso? Você que é o cristão, cara. Você não reconhece Jesus como seu salvador. Seu casamento foi na igreja, pelo menos. Foi. Nessa parte você fez a vontade da mulher. Eu nem lembro se a Mariana queria casar na igreja, cara. Acho que ela queria sim. Porque é legal casar na igreja, não é legal? E porra, a cerimônia é bonita. Mas inclusive, eu não tenho... o matrimônio é algo tão difícil que é melhor pedir ajuda a Deus mesmo. Mas porra, reconhecer Jesus como meu salvador... Senhor e Salvador. Senhor e Salvador requer uma fé que eu não sei se eu tenho. Eu vou dar um exemplo que eu dei em Ricardo Ventura ontem, pode ser? Pode. Eu tenho um colega concursado na base de 8 a 10 mil reais líquido, que teve uma filha doente, deficiente, e queria fazer uma outra filha, porque a deficiência da menina, e ela tinha expectativa de vida maior do que os pais, que eles já eram idosos e tal. E a mulher disse que não queria ter outro filho, que não queria adotar do filho e tal, brigaram por causa disso, separaram. Ele pegou uma novinha, super dotada, com tipo, mensa, com certificado e tudo, pagou a faculdade da menina, pagou a pós. Certificado do quê, né? Isso eu não entendi, não. 2 empregadas em casa, ela teve outra filha, teve 2 empregadas em casa pra ela nunca ter que lavar um prato, empregada de domingo a domingo. Começou a queimar, não apenas do salário dele, mas da herança dele, para pagar todo tipo de curso preparatório, todo tipo para a pessoa fazer magistratura, normalmente você contrata pessoas para ensinar o cara a fazer a peça. Uhum. É um gasto absurdo. O cara gastou uns 6 ou 7 anos de dinheiro com essa mulher, e no dia que ela segundo ele, no dia que ela passou no concurso, deu uns 48 horas, ela mandou um áudio para ele: eu gosto de você, a gente sempre vai ser amigo, mas se eu ouvir a sua voz eu fico seca. Por favor, nunca mais tente tocar em mim. E vendo apartamento para eu dar entrada no apartamento no estado onde eu vou morar com minha filha. Essa filha vai considerar ele como pai, sem ver ele sistematicamente convivendo com outro macho. Essa filha vai cuidar da outra irmã, que ela não vai nem conviver. Ele vai tirar esse dinheiro que ele investiu na mulher. É isso. Mas aí ele também achou a pessoa errada, foi trouxa, né, cara? É isso. Só existe casamento. Eu tô com a minha mulher há 20 anos, cara. Só existe casamento real. Só existe casamento real quando as pessoas reconhecem o que é um casamento bíblico. O casamento desse governo é o casamento do BBB, que uma pessoa vai na justiça e a outra, sem ser citada, não tá mais casada. Jesus disse que existia divórcio ou que não existia divórcio. Jesus é claro que não existe divórcio. E no Antigo Testamento... Bom, aí já começou, né? Jesus disse que existia divórcio ou que não existia divórcio. Essa forma de pensamento, né, que parte de perguntas, é uma forma de exposição bastante interessante, né? Porque você envolve o ouvinte na sua exposição, não fica aquela coisa unilateral. E, geralmente, no caso do 38, é acompanhado por uma pergunta dicotômica. Então, Jesus fez isso ou não fez isso? Né? Nesse caso, nós temos uma dicotomia que é perfeitamente funcional. Ou seja, Jesus era a favor ou não era a favor do divórcio? Né? Permitia ou não permitia o divórcio? Por que se trata de uma dicotomia funcional? Porque as disjuntas
né? Isso é uma proposição disjuntiva, certo? Que dá duas alternativas, duas disjuntas. Essas disjuntas são contraditórias. Uma afirma o que a outra nega e uma nega o que a outra afirma. Segundo o princípio do terceiro excluso de Aristóteles, necessariamente entre duas coisas contraditórias, não existe uma terceira opção. Ou seja, a proposição Jesus fez isso ou não fez isso é necessariamente uma proposição exaustiva. Exaustividade é uma propriedade que disjunções podem possuir e possuem quando as alternativas por ela enunciadas são todas. Não existe nenhuma outra alternativa. Então, o princípio do terceiro excluso de Aristóteles basicamente diz que entre coisas contraditórias, entre a verdade e a falsidade, entre o ser e o não ser, assim por diante, não há nenhuma terceira opção. E, portanto, né, nesse caso de dicotomia em específico, sim, as duas únicas opções é que Jesus tenha dito isso ou que não tenha dito isso. Né? São alternativas contraditórias. O divórcio só existia se houvesse causa e ela... Aliás, importante, né? Quando as disjuntas são contraditórias, essa disjunção ela vai ser não só exaustiva, como vai ser também exclusiva. Ou seja, as alternativas são excludentes. Não tem como Jesus ter dito e não ter dito a mesma coisa ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. E esse é o princípio de não contradição. Tá? Então, um raciocínio dicotômico apoiado em pares de contraditórios é um raciocínio dicotômico seguro. Tá? O problema é quando a gente tem um raciocínio dicotômico baseado em contrários, que a gente vai explorar um pouco mais à frente. Ela fosse apurada por um juiz e quem deu causa ia pagar, não é isso? Mas continue, sua esposa nunca faria isso. Porque a gente já tá num nível de... Bom, já estamos juntos há 20 anos. Ele tava 7, não é isso? Hã? Ele tava 7. Ele também dizia que isso nunca ia acontecer com ele. Eu posso dar 10 casos de gente da polícia aqui que pagou faculdade à mulher, que ela era maravilhosa e tudo mais, tudo de bom, e na hora que ela não precisava mais do cara, ela diz assim: eu simplesmente não admiro mais você. Eu gosto de você, eu não gostaria de largar você, mas quando eu ouço sua voz eu fico seca. Pronto. O que importa é ser feliz ou ser boa. Ela tem a obrigação de dar contra a vontade dela, sim ou não? O que importa é ser feliz ou ser boa. Aqui temos mais uma dicotomia. Ele está colocando aqui essas duas disjunções como se fossem coisas que se contradizem, né? Coisas que são excludentes. A gente entende o que ele quer dizer com isso, né? É um sentido de felicidade muito mais ligado a prazeres carnais, provavelmente, né? Nessa linhagem religiosa. Mas, de todo modo, é como se o homem bom, ele necessariamente, diante desse dilema entre o bom e o bom no caso de bem moral, né? E o que o tornaria feliz, ele tem que escolher aquilo que é o bem moral, né? Ele necessariamente deve escolher o bem moral. Então ele não tá impondo, parece, como se fosse um dilema que existe em todas as situações, né? Mas quando ele existe, e numa situação em que eles são excludentes, a felicidade e a bondade, o homem bom, né, o santo, deve escolher aquilo que é bom e não aquilo que vai o deixar feliz, certo? Então aqui, pragmaticamente, parece uma dicotomia razoável. Pois é. Aí você decide se você serve a Deus ou se você serve a Satanás, né? Mas aí você tá... Se sua mulher parasse de ficar molhada, dissesse assim, eu não fico mais... Quando eu ouço sua voz, eu fico... Bom, aqui tem outra dicotomia, né? Você decide se você serve a Deus ou serve a Satanás. Conscientemente, se a gente for falar em termos de como se fossem contrários, né, Deus e Satanás, de forma consciente você pode não estar servindo nem Deus nem Satanás. Você pode ter outras motivações, certo? Que não servir a Deus e não servir a Satanás. Porque são pessoas, né? E são pessoas que se opõem por um tipo de oposição que não é contraditória. Por quê? Existe uma diferença entre contrariedade e contradição. Por exemplo, eu sou o Vitor. O não Vitor é tudo aquilo que não é o Vitor. Então, o Renato 38 é o não Vitor. O Igor é o não Vitor. Essa mesa é o não Vitor e assim por diante. Isso é contradição. Por isso que há, né, exclusividade e exaustividade entre pares de contraditórios. Porque o não Vitor representa exatamente todo o resto do universo, né, com exceção de Victor. Se eu não me engano,
O nome disso, em teoria dos conjuntos, é o complemento, né? Se eu não estou enganado. Então, o não-Victor é todo o resto do universo, com exceção de Victor. E o Victor, obviamente, então, não está contido no não-Victor. Desse modo, você tem, né, uma exaustividade, se abrange as duas opções, e tem uma exclusividade. Só que, quando você fala de contrários, não necessariamente você tem algo exaustivo. Certo? Por quê? Preto e branco são contrários. Só que as coisas não são somente pretas ou brancas. Elas podem, né, ser cinzas. É um intermediário entre o preto e o branco. Elas podem ser azuis. São outras cores que não o preto e o branco. Então, quando a gente faz uma oposição entre contrários, a gente não tem por garantia uma exaustividade, uma exclusividade. Portanto, a imposição de um dilema no sentido de escolha preto ou branco, escolha Lula ou Bolsonaro. Se bem que Lula e Bolsonaro tem uma certa sutileza que eu comento depois. Mas a gente faz esse dilema entre contrários, em geral tende a não funcionar, por conta dessa falta de exaustividade e exclusividade. A pessoa pode escolher os dois contrários, ou então, mesmo que não possa os dois contrários, ela pode escolher um terceiro que não nenhum desses dois opostos. Mas, no caso aqui de Deus e Satanás, a gente entende pelo pensamento cristão dele que, embora sejam pessoas que se opõem de algum modo, representam como que contradições. Porque Deus representa o bem, né? E na concepção agostiniana, por exemplo, de mal, o mal é ausência de bem, ou seja, o mal é o não bem. E, portanto, bem e mal são contraditórios. Bem é o positivo e mal é o não bem, o contraditório de bem. Portanto, nós temos sim uma exaustividade. Fazer o mal é servir ao diabo indiretamente. Então, se a gente fosse aplicar aqui o fato de existir consciência ou não existir consciência, seria uma aplicação inadequada, certo? Em última instância, sim, o dilema que ele está nos impondo aqui é um dilema correto. Parecem existir somente as duas opções, mesmo que você não concorde com a maneira como isso é formulado. Só que também eu visualizo um problema claro aqui, porque se a gente está opondo bem e mal por contradição, e o bem seria a parte positiva dessa contradição, a gente está dizendo que qualquer coisa que não seja inteiramente bem, né, é não bem, porque essa é exatamente a definição, né, de contraditórios. Qualquer coisa que não seja inteiramente preta e tem um pouquinho de branco já se torna cinza na definição. Então, nesse sentido, tudo que não é preto é branco, ou então o oposto, como você preferir. Opondo como contraditórios aqui, a gente teria então duas opções: ou Deus, que é a perfeição absoluta, ou as outras imperfeições. Qualquer nível de imperfeição já é servir ao diabo nesse sentido. Então, nesse sentido, se a gente for analisar rigorosamente essa dicotomia do 3/8, todo mundo está servindo ao diabo em última instância, né? Você serve a Satanás, né? Mas aí você tá... Se sua mulher parasse de ficar molhada, dissesse, eu não fico mais, quando eu ouço sua voz eu fico seca. Ela tem a obrigação de continuar com você? Nenhuma. Tem sim. Tem nada. Então, pronto. Como é que chama? Você deu sorte porque você continuou tendo renda e podendo prover para o suficiente para atrair a mulher. Prender a mulher? Okay? Isso aqui é uma teoria do 3/8, que no meio Red Pill circula bastante, que eu acho uma teoria bastante esquisita, para ser sincero, né? Uma coisa é você apontar para o que me parece ser um fato, que de alguma forma as mulheres elas buscam segurança com o homem, né? Elas buscam alguma espécie de segurança. E essa segurança pode se traduzir em segurança financeira. Agora, você dizer que somente por segurança uma mulher está com um homem é claramente um redutivismo absurdo, um redutivismo distorsivo, né? Você está falseando a realidade com essa distorção. Contigo para sempre? Só porque ela não quer, sei lá... porque você não quer que ela... Existem causas no Antigo Testamento do divórcio. Isso é discutível, né? As civilizações, nunca houve uma civilização que não tivesse colapsado com o divórcio sem culpa. Isso é uma das coisas que destrói. A maioria das famílias são desestruturadas por causa disso. O problema não é existir divórcio. Existiram civilizações milenares, como os muçulmanos e os judeus, que existe divórcio. Só que nunca aconteceu uma sociedade que existisse por mais de 100 anos com divórcio sem culpa e sem penalidade do culpado. Se acontecer isso,
Se você começar a deixar qualquer um se separar e se beneficiar com comportamento oportunista, o que há é colapso societal, que é o que a gente está vivendo. Pô, então tu tá falando que uma pessoa vamos lá, casou... Tá, então aqui ele está usando um argumento mais funcional, né? Em termos do que faz a sociedade funcionar, prosperar e o que não faz. Então, nesse sentido, o divórcio sem punição produziria um mal, né, para a sociedade, causaria sua destruição, enquanto que um divórcio com punição não causaria necessariamente esse mal. Casou com 30, tá bom? Daí, aos 40, não quer mais se relacionar com alguém, ela tem que viver até o resto da vida de um jeito meio merda? Porque ela não quer estar ali? Você pode, inclusive... Essa aqui é uma objeção que o Igor faz, que é uma objeção bastante humana e bastante compreensível, né? De fato, parece uma decisão bastante pesada, né? É que nem quando falam sobre você precisar decidir a sua carreira aos 18 anos para o resto da sua vida. Isso é uma decisão muito pesada para alguém. Eu entendo essa objeção de que a mesma coisa acontece com o casamento, né? Como que a gente consegue ter absoluta certeza de que o casamento vai dar certo por 30 anos, por 40 anos, para o resto da vida? Então é uma objeção natural. Não conviver com a pessoa, mas Jesus é claro que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Imagina com culpa, não é isso? Puta, Jesus disse isso claramente, textualmente. A repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Você pode não conviver fisicamente com a pessoa, a mulher tentar matar você 2 ou 3 vezes, você tem motivo de não conviver com ela. Mas espiritualmente ela sempre será sua esposa. Até a morte, né? Pelo menos. É isso que tem escrito lá. É isso, pô. Se você achar que o que importa é ser feliz... E casar beleza. De novo, não pode, então? Não, já que... Se morrer, não pode. Tá. O viúvo tem direito a recomeçar, né? A viúva honesta tem direito a recomeçar. Agora, pra mulher do poço, ele disse que você teve 4 maridos, por isso você não tem... É curioso, ele está dizendo que uma viúva tem direito a recomeçar, mas ele já disse em outros vídeos, em outros podcasts, a partir da segunda relação sexual com outra pessoa que a mulher tem, acho que a ocitocina começa a diminuir e ela se torna inapta para ter outros relacionamentos com outras pessoas. Eu sei que ele fala que a partir do quinto é impossível, né, basicamente, ela se manter numa relação, né? Mas não sei se a partir do segundo ele vai argumentar que só dificulta, mas não é impossível, sei lá. Jesus não estava falando de uma sociedade da época dele e a gente está literalmente 2000 anos depois? Esse é o tipo de pergunta, né, estranha, porque é aquele tipo de pergunta de quem não entendeu os pressupostos da pessoa para quem você está perguntando. Ora, se você está perguntando para um cristão, é óbvio que ele pensa que Cristo é Deus. Então você questionar se Deus só não estava dizendo isso por uma época, né, e que aqueles conselhos não serviam para a nossa época porque porque Jesus só conhecia a sua época, é óbvio que isso é uma objeção, né, ou mesmo um questionamento, que não faz o menor sentido para alguém que é cristão. Né? E as coisas mudam? Mudou o que é certo, o certo, o errado, o errado. E você veio revogar a lei antiga, o que ele disse? A lei antiga que já tinha 2000 anos, ele disse, até o fim dos tempos, não se modificará nenhum tio, nenhuma vírgula da lei, não é isso? Foi isso que ele falou. O certo e o errado mudam, a verdade é relativa ou absoluta. Pois é, a verdade vem da lógica, que sempre foi a mesma, e dos fatos empíricos, que sempre foram os mesmos, não é isso? A lógica sempre foi a mesma. Isso aqui é a posição realista, certo? O resto é opinião. A gente ainda vai mudar muito. Os fatos da realidade ou a lógica vai mudar? Que interessante. Aqui ele faz mais uma oposição, né? Ele pergunta, são os fatos da realidade, né? Os fatos entendidos como fenômenos contingentes, como fenômenos mutáveis, ou a lógica. Ele contrapõe a lógica como se fosse a estrutura física imutável, que não muda. Só que isso é um pouco estranho, porque a discussão aqui é um pouco de uma discussão moral também. Não é somente a lógica das coisas, né? E na verdade, essa lógica que ele está dizendo é uma lógica humana, né? Uma lógica biológica, é uma lógica animal. E a lógica animal, ela não é uma lei lógica no sentido estrito, ela é uma lei nômica, ela é uma lei contingente, é uma lei da natureza. O fato da natureza, né, funcionar dessa forma ou daquela outra forma, o fato das sociedades, né, funcionarem dessa forma ou daquela outra forma, inclusive os fenômenos sociais, são ainda menos constantes do que os naturais, porque os humanos são muito mais imprevisíveis do que a natureza. Então, você igualar as leis sociais, sociológicas, as leis da natureza, leis biológicas, físicas, etc.,
as leis lógicas, estas sim, imutáveis e tudo mais, é uma comparação que parece bem inadequada, bem inapropriada. A aristotélica de identidade, não contradição e terceiro excluído vai mudar? Ele citou os 3 princípios lógicos básicos, né, de Aristóteles. Eu acho que os pontos de vista cristãos, ou que vêm de um ponto de vista ateu, ou do ponto de vista muçulmano, não sei o que, eles podem, de fato... Os escritos do Mar Morto demonstram que durante 3.000 anos o texto não foi modificado, não é isso? Não, tudo bem, Sim. mas eu preciso acreditar, mas eu preciso ser um devoto do texto, porra. E se eu não for um devoto do texto, cara? Aqui tem o Igor faz uma objeção que é relevante, que é o fato de que, bom, você está partindo do pressuposto de que eu acredito no texto, mas eu não acredito no texto, então sua argumentação não serve, né? Como nós já vimos aqui exaustivamente, todo convencimento se dá a partir de premissas com as quais o seu oponente concorda. Se você parte de uma premissa que o seu oponente concorda e constrói um argumento válido, logicamente coerente a partir dessa premissa, você conduz ele à sua conclusão. Só que se você parte de uma premissa com a qual ele já discorda, ele não vai seguir até a conclusão, porque ele vai discordar do primeiro passo. Então esse movimento aqui, essa foi a crítica aqui do Igor. Eu não sou um devoto do texto, eu sou um devoto de quem emitiu aquelas mensagens. Tá bom. Você é um devoto do... Aí, né, isso não muda nada, só o Igor dizer, então, mas eu não sou um devoto de quem escreveu aquelas mensagens. É isso, o pessoal diz. cristão. Muitas pessoas criticam dizendo que eu estou endeusando o dinheiro. Que eu digo que o Bitcoin é fim e não meio. Eu estou dizendo aqui que o Bitcoin vai salvar sua alma, alguém. O Bitcoin é um meio de você não cometer pecados capitais, não é isso? De você não ser comparsa de uma coisa que você não concorda. Eu não estou dizendo que o Bitcoin vai salvar a sua alma. Estou dizendo que o Bitcoin pode ser um meio. Essa afirmação dele aqui faz sentido porque ele, dentro da posição dele, porque ele vê o ter dinheiro no legacy, em moedas fiduciárias, como algo imoral per se, né? Algo pecaminoso em si mesmo. Então o Bitcoin as criptomoedas seriam uma forma de fugir disso e evitar o pecado. Só que tem um fato importante aqui, talvez ele desconsidere, que é o fato de que, segundo a doutrina da igreja, o pecado ele só é pecado se ele é voluntário, né? Então, se a pessoa é uma ignorante, ela não tem consciência do fato de que isso é um pecado, ela não estaria pecando, né? Ela cometeria um erro cuja matéria é pecaminosa, mas não se atualiza como pecado porque não foi voluntário, né? Ele não foi efetivamente autor da sua ação. De você ter alguma paz espiritual, de você ter mais independência, inclusive financeira, para você ter um aspecto de salvação que normalmente leva a outros. Por exemplo, o cara que resolve servir a Deus mesmo, se santificar a cada dia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, significa você a cada dia tentar ser mais próximo, servir mais a Deus e menos a você mesmo. E amar o próximo como a si mesmo é pregar a toda a criatura. É você oferecer às pessoas que têm interesse à salvação. Amar o próximo a si mesmo é um pouco mais que isso. Amar o próximo como a si mesmo é você querer pro outro o que você quer para si. Tá. O Igor questiona se amar ao outro como a si mesmo ele diz que é mais do que querer a salvação dessa pessoa, né? O que é uma objeção que mostra uma clara ignorância por parte do Igor com relação ao que é, né, a visão católica. Porque para o cristão, né, melhor dizendo, porque para o cristão não existe bem maior que você possa desejar alguém do que a salvação dessa pessoa. O Victor comentou aqui que acha que ele não é católico. Então, pelo que eu vi, né, ele está cada vez mais próximo mesmo do catolicismo, né? Ele já disse num corte recente que reconhece a primazia da Igreja Católica, então, com relação às outras igrejas, às outras religiões. Então, eu acho que talvez ele não seja católico mesmo ainda, assumido, mas ele está certamente mais próximo do catolicismo do que do protestantismo. Que eu tô pregando, por exemplo. quantas pessoas estão me ouvindo aqui e vão se beneficiar? Um montão. Mas tem um montão de pessoas que vão olhar e vão dizer, rapaz, esse cara dando uns pau, eu acho que eu consegui ganhar dinheiro, não é isso? Se eu pegar a filha desse cara, vale muito dinheiro, não é isso? Não vai ter gente que vai pensar isso? Não vai ter juiz que vai dizer, vai feminista, rapaz, eu acho que eu vou procurar minha amiga no MPF pra mim mais um processo contra esse cara, não é isso? Não vai ter. Rapaz, tem um brother meu no MPF que me trata de maneira muito especial, que ele é submisso, é um white knight, é um cavaleiro branco que quer salvar as... Eu não sei se tem tanta gente pensando isso, né? Como diz o 3/8, como parece pensar o 3/8. Acho que o 3/8 é um pouco paranoico para essas coisas. Deve ter, sim, alguém pensando isso, mas parece que ele é mais desconfiado do que devia ser. Puta, nem isso, eu vou procurar ele e eu vou dar ele se ele abrir um processo, mais um processo contra esse cara. Nem você acha que não vai ter gente que vai olhar pra mim e pensar isso? Claro que vai. Agora, o que é que eu ganho, dona? Quiser, eu não ganho porra nenhuma, eu ganho pepino. Agora, a minha obrigação, meu mestre me ordenou pregar toda a criatura. Não é isso? A nossa escolha todos os dias é só essa, obedecer ou ser rebelde.
Quando você quer corrigir o mundo, quando você quer usar o dinheiro dos outros pra corrigir o mundo, você tá sendo rebelde. Se você quiser fazer cotas, faça com o seu dinheiro. Por que você vai querer tomar o meu? O pão tem que vir do sol. O seu pão que você come tem que vir do sol de quem? Do seu trabalho. Você quer dar o seu pão pra ele, dê. Você vai tomar o meu pão pra dar outra pessoa? Como é o nome disso? Quem toma o pão dos outros chama como? Quem quer comer o pão? Quem quer comer o pão do suor do outro macho chama como? Antigamente chamava de vagabundo e ladrão, não é isso? Hoje em dia, não, eu sou a favor de cotas, não é isso? Eu sou a favor de redistribuição. Eu gostaria de saber como que ele conciliaria esse pensamento dele com as esmolas, por exemplo. Né? Uma prática, né, extremamente cristã, que é da esmola. Como que ele encaixaria, relacionaria essas duas coisas? Esse é o problema das simplificações que o Renato Trevisan faz às vezes. Né? Ele faz algumas simplificações que se você examinar com calma, você percebe que tem corolários muito absurdos dessas afirmações. Né? Mas é claro que diante do 38, com ele mandando 512 afirmações em 15 segundos, você não consegue pensar em objeções nesse tempo. Né? Quando você vê, ele já está em outro assunto. Sim, a esmola você dá se você quiser, certamente, mas eu estou dizendo com relação à afirmação dele de que o que Jesus pensa sobre você ganhar, comer o pão do suor dos outros, do suor de outro macho. Eu sei, Vinícius, que ele não é contra a caridade. Tá? É que vocês precisam distinguir, pessoal, uma coisa que é extremamente importante, que é o seguinte: uma coisa é a tese que a gente explicitamente defende, outra coisa é aquilo que as nossas afirmações implicam. Tá? Então, quando ele coloca como um absurdo, como algo estranho, você se alimentar com base no suor de outro macho, como ele diz, não importa se expressamente ele defende a caridade. Importa, o fato é o seguinte: a esmola, ela é repugnante, né? É um exemplo contrário a essa afirmação que ele está dando. Se receber, né? Se comer, se alimentar com base no suor de outro macho é uma coisa ruim, esmola, né? Você se alimentar com base em esmola, você ser um monge mendicante, por exemplo, é algo ruim. Porque é exatamente isso que você faz. Agora, não importa se você defende essa tese e você também defende a tese da caridade, não importa. Não muda o fato de que o que você falou implica nisso. E, portanto, implica em algo contra-intuitivo. Você só está numa situação onde você defende teses contraditórias. É só isso. Então, é preciso saber distinguir essas duas coisas. Eu acho que provavelmente é isso mesmo. É ele falando do Estado, certo? Foi só uma expressão infeliz. Mas não muda o fato de que foi uma expressão infeliz, entendeu? Quando ele ridiculariza você comer frutos do suor de outro macho, você está ridicularizando pessoas que vivem de esmola. Eu acho que foi só um erro de expressão mesmo. Mas foi um erro de expressão. Social, não é isso? A caridade é mais eficiente que o Estado. O Estado não gasta R$1 sem destruir 5. E normalmente destrói até 500. Por exemplo, os bancos de sangue, quando você precisa de transfusão, tem sangue à vontade ou falta sangue? Falta sangue. Se pagasse, faltaria sangue? Se pagasse? Sim. Se houvesse... Os Estados Unidos têm como pauta relevante de exportação de sangue para a Europa. Quem ganha com proibição de venda de sangue? Ninguém. Ninguém ganha. É uma escassez reproduzida. E venda e compra de órgãos, quem ganha com isso? O governo, os políticos, os vagabundos, que querem utilizar o acesso ao sangue e aos órgãos como favor político, não é isso? Quanto mais Estado, quanto você separou toda a corrupção, advém da separação de controle e propriedade. Eles proibirem eu vender minha gala, meu sangue, meus órgãos, aumenta o poder do vagabundo de dizer o que tem que fazer com as coisas que são minhas, não é isso? Satânico. Ele tá mandando dentro de mim, meu corpo não é meu corpo é do governo, não é isso? Meu corpo, minhas regras. Pois é. Cadê minhas regras se eu não posso vender meu sangue? Você pode vender seu sangue no Brasil? É lícito isso? É crime, não é isso? Eu nem faria isso, na verdade. Rapaz, você é estudante, ganhava 50 conto por mês, você não venderia, não? Putz, então, pessoalmente, não sou contra. Você estudou não sou contra, onde? Você fez faculdade? Fiz no Rio, lá na... Sobrava dinheiro ou faltava? Não, faltava dinheiro. Você não doava sangue a 50, 100 reais por ano? Porra, mas eu pessoalmente, eu não sou contra, mas pessoalmente eu tenho um problema com sangue. Você preferia vender gala do que sangue? Preferia. Você ia lá na Bronha uma vez por mês pagar 200 conto na época. O quê? Se me pagassem, eu ia. 200 conto nos Estados Unidos vende gala ou não vende? Não sei, vende gala. Por que tu não vai lá vender gala e ficar rico? Não, por que vai querer minha gala, pô? Agora um cara desse, um Hindenburg melão, um cara desse que tem QI de 240, que fica mal que Einstein. Porra, ele tem gente de pagar a gala do cara ou não? Putz, mas é que assim, pagar pela chance de alguma coisa? Bicho, rapaz, tem uma determinante pesada aí de QI genético, não tem não? Tudo bem, tem. É ou não? Mas ainda assim é uma chance, não é? O cara tem um filho imbecil, é bem difícil, né? Porra, pode acontecer uma coisa no parto, pode o guri não ter alimentação nos primeiros anos, não é isso? Mas uma pessoa que compra a gala de alguém, bicho, é uma pessoa que provavelmente vai comprar fórmula, não é isso? Não vai, o cara não vai investir, ou não? Porra, hein? Tem vários fatores que não são genéticos. Inclusive tem um experimento que eu sempre menciono, inclusive no livro, de gêmeas idênticas de coreanas que foram separadas com 4 ou 5 anos. E elas tiveram até apendicite no mesmo ano. O exame físico delas era muito semelhante. A que foi criada pela família comunista era tipo 30 pontos menos, velho, do que a família tradicional no interior da Coreia. Interessante. Não sei que estudo é esse, vou dar uma olhada. Não é um estudo, é um caso idiosincrático, é um caso, não é isso? Tipo, isso é evidência científica mínima, não é evidência robusta, né? Tá bom, é um caso. Não refuta totalmente, mas é uma coisa que você pode... Esse ponto aqui é interessante. De QI da outra. A que foi criada pela família comunista era tipo 30 pontos menos, velho, do que a família tradicional no interior da Coreia. Tá, então ele trouxe esse exemplo das duas gêmeas
E ele diz que não é uma prova científica, e de fato, né, é uma amostra muito pequena para você dizer que é uma prova científica, que levaria necessariamente, ou mesmo uma probabilidade muito grande, à conclusão de que não é um fator puramente genético. Mas, né, é uma evidência, não deixa de ser uma evidência que não é negligenciável. Agora eu finalizo aqui o vídeo, para quem está assistindo gravado, convidando vocês mais uma vez para conhecerem o nosso curso Prolegômenos Academia de Lógica, que é o nosso curso de introdução à lógica tradicional. Todos os grandes gênios intelectuais medievais, eles estudaram lógica. Antigos medievais estudaram lógica. A lógica era estudada por adolescentes de 14 anos. Era um componente fundamental na formação das pessoas. Eu, com os prolegômenos, estou proporcionando, né, a possibilidade de vocês experimentarem um pouco do que era essa formação em lógica, que os grandes gênios, né, e não só os grandes gênios, como quaisquer pessoas que queriam ter uma formação intelectual minimamente decente para conseguir pensar com mais clareza, tomar decisões mais assertivas e assim por diante. Então eu estou proporcionando isso por meio do nosso curso que está extremamente em conta, o Prolegômenos Academia de Lógica. Para quem buscar uma formação ainda mais avançada do que os prolegômenos, daqui a uns meses o nosso curso Academia de Lógica vai ser relançado e todos aqueles que tiverem os prolegômenos terão, né, o valor que gastaram com os prolegômenos abatido na compra da academia. Então hoje os prolegômenos custam R$ 349,90. Se você comprar hoje os prolegômenos e a academia lançar no futuro, por exemplo, por R$ 700, você vai abater esses 350 que você pagou e, portanto, você vai pagar somente 350. Mais do que isso, a Academia de Lógica vai ser um curso exclusivo para alunos dos prolegômenos. Então, se você não está nos prolegômenos, quando lançar a academia, esquece, você não vai poder entrar, tá certo? Vai ser um curso fechado para alunos dos prolegômenos. Então, aproveite a oportunidade, o link está na descrição. Eu vou deixar também nos comentários fixado quando isso aqui virar um vídeo. Todas as informações que você precisa estão lá na página, tá certo? Muito obrigado a todos por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado, minha honra, tá? E fiquem com Deus.